Quando e por que usar uma chaira? Já vimos que as chairas servem para realinhar e ou realinhar e desgastar o fio de aço. Pois bem, quando é que deve ser usada a chaira? Quando a lâmina em uso começar a apresentar uma degradação do fio, ou seja, uma perda da habilidade de corte. Mas como é que se percebe isso? Pela própria força que se passa a ser requerida para efetuar um corte. Né? Quem está usando uma lâmina sabe, a partir de certo momento ele começa a ter que imprimir mais força para conseguir cortar o que quer que ele esteja cortando. E nessa questão de degradação do fio, existem basicamente três fatores implicados na degradação do fio de uma lâmina de aço. O primeiro fator é a deformação plástica, que pode ser permanente, ou seja, é um achatamento, quando o fio da lâmina pega um material extremamente duro ou quase tão duro quanto ele, né, provoca um achatamento que a chaira de aço liso não consegue restabelecer. Uma outra forma de deformação plástica é a chamada deformação plástica transitória. E o que é a deformação plástica transitória? Nada mais é do que o conhecido rolamento ou viramento do fio. E por que é transitório? Porque ele pode ser restabelecido utilizando uma chaira para realinhar o fio, né? Então, essa é a deformação plástica transitória, o rolamento. Um outro fator de degradação do fio de uma lâmina é a chamada abrasão, que também existem duas formas de abrasão. A abrasão mecânica, que é quando a lâmina está cortando um meio abrasivo qualquer, e quase tudo tem um nível de abrasividade. Por exemplo, papel, pouca gente se dá conta disso, mas o papel é extremamente abrasivo. Cartonado, papelão é extremamente abrasivo. E por aí vai. Então, ou seja, ele vai literalmente desgastando o aço do fio, ele vai removendo o aço dali. Esse é o desgaste mecânico, a abrasão mecânica. Mas existe também a abrasão química. A abrasão química, sim, é o que todo mundo conhece como ferrugem ou oxidação. É um tipo de abrasão, porque o aço perde substância, perde massa. Então é uma abrasão, só que química. E por último, o outro fator de degradação do fio é a fratura, que nós conhecemos como dentes ou microdentes, né? Isso normalmente ocorre quando nós temos uma geometria errada do fio, ou seja, um fio muito agudo, ou um aço extremamente duro, ou combinação de ambos, né? E qual o fator preponderante, ou aquele que é mais importante, ou que mais ocorre para provocar a degradação do fio de uma lâmina? De longe, sem a menor sombra de dúvida, o fator mais implicado na degradação do fio é o rolamento e o viramento. E é muito comum isso ocorrer em lâminas de baixa dureza, 50 até 54, 55, 56 RC de dureza. RC é a escala Rockwell-C, né? Lâminas a partir de 56, entre 56 e 60, começam a ter maior tolerância a esse viramento, mas não se iludam, elas viram fio de forma mais difícil do que lâminas como essa aqui, por exemplo, que tem 54 de dureza, né? E lâminas a partir de 60 Rockwell-C já são mais difíceis de virar, mas também viram. Por exemplo, eu tenho lâminas com 63, 64 de dureza Rockwell-C, e que, via de regra, quando eu percebo uma perda de habilidade de corte nela, via de regra se deu por viramento do fio. É lógico que eu corto muito mais coisas com ela antes desse fio começar a querer apresentar um certo viramento do que uma lâmina como essa, que vira o fio com certa facilidade. Por exemplo, com a geometria de fio que eu dou nela, o simples fato de cortar, vamos supor, 2 molhos de couve numa tábua de madeira de lei, com o fio impactando a madeira toda hora após cada corte, já é o suficiente para fazer com que este fio, nessa determinada geometria que eu uso nas minhas facas, ele apresente um rolamento. Basta eu passar na chaira e esse fio vai ser realinhado. Então, só recapitulando,
Quando é que eu vou usar a chaira? Quando eu perceber que a minha lâmina está apresentando uma perda de habilidade de corte. E qual chaira eu devo usar? Bom, normalmente, como eu já falei, se o viramento é o principal fator envolvido na perda de habilidade de corte, não há por que eu usar chairas estriadas, chairas de cerâmica ou chairas diamantadas. Por quê? Porque elas, além de realinhar, elas vão também desgastar o aço, vão desbastar o aço, vão literalmente afiar o aço. E eu não preciso disso, porque minha faca perdeu a habilidade de corte porque o fio virou, né? A lâmina, a borda extrema do fio, ela deu uma deformação para um lado ou para o outro. Então eu não preciso eliminar esse aço, né? Eu só preciso realinhá-lo, voltá-lo para a posição perfeitamente perpendicular. Para isso, as chairas de aço lisa são ideais, né? Ah, mas eu não posso usar a chaira cerâmica ou a chaira diamantada? Pode. Só que quando nós formos ver a forma correta de usar uma chaira, vai ficar bem claro por que é diferente o uso de uma chaira lisa, de uma chaira estriada, de uma chaira de cerâmica ou uma chaira diamantada. Então, a grosso modo, a minha lâmina perdeu a habilidade de corte, muito provavelmente essa perda de habilidade de corte se deu por um viramento do fio, em maior ou menor grau. Então, a simples utilização de uma chaira lisa vai retornar o meu fio ao seu alinhamento original, ou seja, ele vai estar perfeitamente perpendicular e vai reestabelecer a habilidade de corte deste fio.